Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Hoje é dia de parola! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Que bom que você está de volta aqui ao canal dos Paroleiros para o segundo vídeo, a parte 2 desta parola de número 186, mais uma dentro do tema Seguindo a Jesus. E nessa semana o tema da parola é Conectando-se à videira. Temos como texto básico o texto de João 15 e no primeiro bloco, eu e o grande oráculo, a gente fez um bate-papo bem bacana aqui a respeito de algumas verdades escondidas aqui dentro desse texto. Fizemos ponte com Romanos, fizemos ponte com outros textos. Mas nesse segundo bloco aqui, a gente quer dar uma atenção especial para dois tratamentos, né, que Deus dá aos ramos que não estão conectados. Aliás, eu vou reformular. Dois tratamentos que Deus dá aos ramos que estão conectados à videira. A realidade daquele ramo que dá fruto e a realidade do ramo que não dá fruto. E aí uma pergunta que ficou aqui no meu subconsciente aqui, Paulinho. Como é que um ramo conectado à videira verdadeira consegue não dar fruto, cara? Essa aqui é a pergunta que não quer calar. Você consegue trazer uma luz pra gente aqui, pra gente começar esse bate-bola? Ó, oráculo! Vamos tentar. Olha só, esse ramo que... Vamos pensar primeiro no ramo que dá fruto, porque aí a gente vai por um processo eliminatório para a gente encontrar os motivos pelos quais um ramo não daria fruto, né? Um ramo, para dar fruto, ele, em primeiro lugar, obviamente, ele precisa estar ligado ao tronco, ele precisa estar ligado à videira. Para ele estar ligado à videira, ele não pode ter nenhuma espécie de, de corte, de fissura, de machucado que porventura venha perdurar, né? Venha feri-lo ao ponto de torná-lo um ramo estéril, né? E este ramo estéril, ele não apenas não dá fruto, como ele começa a secar e ele começa a perder todas as suas propriedades, tá? Se a gente for ver, eu vou dar um exemplo aqui de casa. Algumas vezes, em alguns episódios, eu gravei os nossos podcasts debaixo de um pergolado que eu tenho aqui ali na minha varanda, né? E eu não sei se em algum momento foi possível ver, mas aquele pergolado ele tem uma trepadeira, uma planta, umas flores amarelas bonitas, mas é bem antigo, é muito antiga essa planta, muito antiga, né? Pelo tronquinho dela a gente percebe o quanto ela é antiga. Então essa planta já foi podada muitas vezes. E acontece que entre a planta e o pergolado ficam alguns galhos, ou ficaram alguns galhos. Então é algo bonito porque debaixo, entre o pergolado e a planta, já existe praticamente um, eu não sei qual seria o termo, um sapé, né? Seria o sapé, mais ou menos? A Parece um, palha, né? parece um ninho de pombo. Mais ou menos por aí, mas de galhos grossos, né? E alguns deles, outro dia eu fui tentar limpar, né? Outro dia eu fui tentar limpar ali, falei, vou tirar e vou deixar só o que está vivo, né? E para minha surpresa, alguns deles permanecem ligados ao tronco, mas eles já estão mortos. Por quê? Porque foram machucados, foram feridos, de alguma forma, as propriedades que os tornava capazes de produzir folhas, flores, elas foram completamente desligadas, mas você pega a ponta dele, ele está seco, 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 como se estivesse completamente desligado. E é só uma questão de dar um puxão para ele sair, para ele cair dali. Eu acho que se a gente olhar para a realidade da videira,
nós vamos perceber a mesma dinâmica. Sabe por quê? Porque não num pergolado, mas a videira ela depende de uma treliça para ela crescer. A videira é uma planta trepadeira, ela depende de uma treliça, né. Em algum momento, um galho pode se ferir, por qualquer motivo que for. Em algum momento ele pode se ferir, sem que ele saia da rama, sem que ele saia da planta, mas ele perde a sua capacidade de produzir. Se essa ferida não for cicatrizada, ainda que por enxerto, ainda que por algum cuidado, mas se ela não for cicatrizada, ela vai proporcionar que esse galho venha morrendo do fim para o começo, até ele se tornar completamente seco. É possível estar ligado e estar infrutífero. É possível estar ligado e estar infrutífero. Não fosse assim, a própria palavra não traria algumas advertências extremamente relevantes para a própria igreja, para os próprios discípulos, que em algum determinado momento estariam dentro da realidade eclesiástica, dentro da realidade da igreja, mas vivenciando uma perspectiva de desligamento com o próprio Senhor. Olha Apocalipse capítulo 3, a gente usa esse texto para evangelizar, sem entender, às vezes, o contexto. Do versículo 20, eis que estou à porta e bato. Jesus está falando com uma igreja, e ele está do lado de fora, batendo, porque essa igreja, esse povo, esse crente se tornou tão autossuficiente que continuou sendo igreja sem perceber que já tinha deixado Cristo para fora. Tá ligado, faz parte de um movimento que se tornou infrutífero, faz parte de um movimento que se tornou estéril. Olha Êxodo 32, quando Moisés se vê na obrigação de descer do monte, porque o povo tinha feito um bezerro e estava lá fazendo culto em volta do bezerro. Deus estava lá no monte com Moisés, e Deus vira para Moisés e fala: "Ó, o povo está fazendo culto, o povo está fazendo uma festa lá embaixo". E Moisés fala: "Como se o senhor está aqui comigo?" Tá certo que Deus é onipresente, né? Tô usando uma metáfora aqui, mas como é que o povo está fazendo culto lá embaixo se nós estamos aqui? E Deus fala: "Pois é, eles arrumaram um outro para cultuar em volta dele, né? E eles estão lá fazendo uma festa, girando no manto em volta do bezerro. Enquanto isso, Deus não tinha nada a ver com aquilo. E esse povo dizendo: "Não, nós estamos em volta de um Deus que nós mesmos construímos". Por último, um último exemplo, olha a carta de Judas, quando a palavra diz que existem alguns que são como um mar que espumeja as suas sujeiras e que fazem as suas festas ágape, mas que Deus não tem prazer nelas, que o Senhor não tem prazer nelas, que o Senhor não tem parte nelas. Cara, uma turma que fazia culto, celebração, coisas em nome do Senhor, mas que Deus falou: "Opa, espera aí, eu não tenho nada a ver com isso que vocês estão fazendo", né. Ou de alguma forma é gente que está seco, é um povo que está seco, mas que de alguma forma tem um pezinho ainda vinculado à videira. Quem sabe o pezinho da tradição, né, não, eu sou crente porque o meu pai, o meu avô era. Quem sabe o pezinho da religiosidade, do medo de ir para o inferno, ou de qualquer outra coisa do tipo. Agora, esse tipo de ligação à videira, que não faz, ou que faz com que eu me torne infrutífero, que faz com que eu me torne estéril, esse tipo de ligação na videira, ele é extremamente perigoso. Porque a própria palavra vai dizer que aquele que não produz, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Esse vai ser cortado, né. Por quê? Porque, embora esteja dentro, já vive uma perspectiva de corte, já vive uma perspectiva de esterilidade, né. E a esterilidade é uma condição de cortado, né. Já vive essa condição, ainda que ligado.
ainda que vinculado, né? É um risco, Arthur. É um risco extremamente grande. É um alerta tremendo que a gente tem aqui. Eu gosto quando você fala de que existe uma pontinha que ainda está ligado, né? Isso me traz uma reflexão muito séria sobre que a gente já várias vezes levantou essa lebre, né? Dizendo a seguinte coisa: olha, tem cara de crente, dança que nem crente, fala que nem crente, se veste que nem crente, tem todo o vocabulário de crente, né? Mas de fato não é. Por quê? Porque se prendeu a um formato externo. E aí eu vou usar, se eu estiver usando essa palavra de forma errada, você me corrige depois, mas assim, a religião tomando conta da espiritualidade, ou seja, um formato externo sendo priorizado em detrimento de um comportamento interno, né? Então, hoje você tem estar conectado a uma videira, estar conectado a um grupo, estar conectado a uma placa, estar conectado a uma etiqueta, né? A um grupo de pessoas, mas fazemos festas para nós mesmos, fazemos cultos para nós mesmos, fazemos campanhas para nós mesmos, e aí os frutos que são os frutos que Deus espera, esses frutos não acontecem. Isso quando você me levantou essa bola, veio certinho para a gente fazer uma ponte aqui, exatamente com esse texto de João 15, quando ele fala que a partir do versículo 2 ele fala assim, que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, mas todo que dá fruto, para que produza mais fruto, ele limpa. E aí existe uma diferença muito grande entre cortar e limpar, apesar de ambos serem feitos com uma tesoura de poda, né? Assim, pode ser feito com serrote, ok? Mas a ideia é você extirpar, né? Você cortar fora partes dessa planta. Mas você sabe, tem uma curiosidade para compartilhar que acho que vai ilustrar bem isso, a diferença entre você cortar e limpar. Eu, quando eu era adolescente, bem adolescente mesmo, aí meus 14, 15 anos talvez, minha mãe que está me assistindo talvez vai lembrar num comentário aqui, vai colocar a data certa, eu cismei que eu queria ter um bonsai, né? Um bonsai, aliás, bonsai. Essa é a palavra correta. Bonsai, para quem não sabe, é aquela arvorezinha japonesa em miniatura, bem pequenininha, coisa mais linda do mundo. E quando eu era jovem, eu era doido para ter um troço daquele. E aí eu fui pesquisar, fui perguntar para as pessoas que tinham essa técnica, como é que fazia para cuidar. Porque na minha cabeça eu não consigo entender como é que uma árvore daquele tamanhinho, né, consegue viver 20, 30, 40 anos, e tem bonsais que eles são frutíferos, inclusive. Né? Como é que pode uma árvorezinha de 30 centímetros, 40 centímetros dar fruto? É um troço impensável, né? Então, uma vez um homem virou para mim e falou assim: eu vou te explicar em poucas palavras o que significa a arte da poda. Eu falei: uau, essa aqui eu vou guardar, porque isso aqui vai ser... vou usar pro resto da vida, né? Ele falou assim: a poda nada mais consiste do que você eliminar as distrações da árvore. Quando você corta os galhos menores, quando você corta aquelas ramificações que você sabe que não vai dar em nada, e você tira fora aquele galho, está dizendo para a árvore a seguinte coisa: árvore, concentre toda a sua energia neste galho aqui. Concentre toda a sua energia nessa direção aqui. Eu quero que você faça essa direção. Eu quero que você cresça para esse lado. E aí, limpar, né, ou podar é exatamente isso. Quando Deus nos poda, não é o que você falou que o Gabriel disse, né? Não é um castigo. É Deus dizendo a seguinte coisa: olha, eu vou eliminar da sua vida aquilo que te distrai. Vou eliminar da tua vida aquilo que faz com que você gaste uma energia desnecessária, para que você tenha energia suficiente para produzir bons frutos. E aí eu quero trazer à memória uma fala do meu pastor aqui de São José dos Pinhais, aqui da Vida Plena. E ele usou uns meses atrás uma ilustração num discipulado que eu tive com ele, e eu gravei no coração. Ele dizia a seguinte coisa: que a vida cristã
é como a gente equilibrar vários pratos. Então pensa naqueles filmes antigos, aquele no circo, aquele equilibrista, né, de 10, 20, 15 pratos. E ele falou assim, cara, a vida é exatamente isso. Vai chegar no momento que você vai ter que escolher quais pratos vão cair. Porque você não vai conseguir dar conta de equilibrar todos eles ao mesmo tempo. Na verdade, quem tem várias prioridades não tem nenhuma. E isso me deu uma chacoalhada, porque é exatamente isso que Jesus está falando aqui. Ó, se conecta em mim, porque você se conectando em mim, você vai produzir o fruto que está na minha raiz. E tudo aquilo que não seja o fruto da minha raiz é esforço teu para ser aquilo que eu não te chamei para ser. Então, isso é uma lição que a gente tem, Paulinho, que é para quem está nos acompanhando aqui, é essa diferença que a gente queria trazer para você. Existe algo que é o podar de Deus, que é a limpeza de Deus, que é exatamente isso, fazer com que você elimine as distrações da sua vida para que você possa se concentrar naquilo que Deus te chamou para fazer. Ou melhor ainda, aquilo que Deus te chamou para ser. Agora, uma vez que você não faz isso, vem a segunda ação da pessoa que cuida aqui, né? Que é o cortar fora. Aí cortar fora é algo que já não tem mais como voltar atrás. Ramo que é cortado fora, esse não dá fruto mais. Não adianta mais você tentar salvar, né? A gente não é suculenta, né, Paulinho? Sabe aquelas plantinhas suculentas que você tira uma pétala assim, você joga na terra de volta, a pétala brota e vira uma planta nova, né? A gente não é suculenta. A gente nós somos ramos que precisamos estar conectados a uma raiz. E aqui eu acho que fica importante da gente pontuar, para quem está nos acompanhando, a importância de nós estarmos muito bem enraizados em algo. Né? Quando Jesus está dizendo assim, olha, conecte-se a mim, ele está dizendo em outras palavras, eu tenho uma raiz que pode te sustentar. Eu tenho uma raiz que pode te alimentar. Porque fato é que quem conhece um pouquinho de planta sabe que o ramo ele não consegue se alimentar só do que tem em volta. Quem sustenta o ramo é a seiva que vem da raiz. E até por isso eu brinquei na abertura dessa parola exatamente sobre isso, né? Ser um ramo conectado à videira é permitir que a seiva de Deus nos preencha, nos alimente. Então, existe uma diferença grande entre você ser limpo e você ser cortado fora. E aí eu devolvo para você essa fala para te escutar um pouquinho também agora. Agora, olha só. Jesus é tão bom que antes do corte acontecer, ele permite que o ramo infrutífero ainda permaneça ligado. É um período de advertência, né? É um período de alerta. Porque a palavra está sendo clara aqui para nós. Aquele que está em mim e não produz. Então, é indiscutível. Há uma condição de inércia, há uma condição de esterilidade, ainda que para ramos que estão ligados a ele. Isso é indiscutível, isso é textual. Isso não é interpretação, isso é textual, está escrito. Agora, ele diz também que aquele que estando ligado nele não produz, esse vai ser cortado. Então a coisa não funciona assim. Bom, hoje Jesus acordou mal-humorado, então ele vai sair podando aqueles que ele olhar esquisito. Ele olhou para um ali, não gostou da cor do cabelo, ele vai e derruba. Ele olhou para outro, não gostou da roupa que está vestindo, ele vai e derruba. Ele olhou para outro, não gostou da cor que pintou a parede da igreja, ele vai e derruba. Não é assim que a coisa funciona. Há um processo anterior, que é um processo de morte de propósito, que é um processo de morte de identidade, que é um processo de morte de chamado, que vai sendo vivenciado por alguém que ainda está ligado. Né?
Eu costumo dizer algo, Arthur, para o nosso povo aqui, em algumas igrejas pelas quais o Senhor me tem dado a graça e a alegria de poder edificar os rebanhos de outros pastores. Eu costumo dizer o seguinte: antigamente, o afastado era aquele sujeito que por algum motivo parou de vir à igreja, que por algum motivo se distanciou do congregar, que por algum motivo deixou de fazer parte de um movimento e sumiu do templo, sumiu dos cultos, sumiu das reuniões. Antigamente, o conceito de afastado era esse. Hoje, o conceito de afastado é um pouco diferente. Hoje, existem igrejas que estão cheias de afastados, que não perdem um culto de domingo. Existem igrejas que estão cheias de afastados, que não perdem uma reunião. Existem igrejas que estão cheias de afastados, e agora é de cair o queixo, afastados que ocupam posições de liderança. Agora, o que é o afastado nesse aspecto? É esse cara que está ligado, mas já deixou de dar fruto. É esse cara que está ligado, mas já abandonou o propósito. É esse cara que está ligado a uma instituição, que está ligado a uma denominação, que está ligado a uma organização, mas que não está ligado a um organismo, que não está ligado a um propósito, que não está ligado a um mover profético, que não está ligado a um mover orgânico de crescimento, que não está ligado a um exercício sobrenatural de ministério, que não está ligado a um fluir de dons, né? Qual que é o resultado disso? A própria palavra está falando. Se não em vida, o pior corte de todos é o corte da eternidade. Se não em vida, na eternidade, em algum momento, esse corte vai acontecer. Por quê? Porque o período de advertência não foi compreendido. Jesus é bom ao ponto de não cortar de cara. Jesus é bom ao ponto de permitir que pessoas, ainda que infrutíferas, continuem sendo expostas à palavra, continuem sendo expostas ao mover sobrenatural, continuem sendo expostas ao ambiente do trabalhar de Deus, para que, quem sabe, a partir desta exposição, haja arrependimento, haja conserto, haja um retorno, né? Aquela denúncia, se não me engano, da igreja de Éfeso: volta atrás onde você caiu, volta lá no seu primeiro amor, né? Ou seja, cara, você abandonou um propósito, existe um marco, existe uma estaca fincada no ambiente no qual você abandonou esse propósito. E você continuou caminhando, ainda que para distante do propósito, mas esse marco está firmado, essa estaca está fincada, é só voltar lá e endireitar a vereda a partir dali, né? É só voltar a esta posição, porque Deus permite, na sua bondade, que ainda de maneira infrutífera, ainda de maneira estéril, ainda de maneira não produtiva, eu permaneça por algum tempo antes do corte decisivo, definitivo, ligado. E se eu estou ligado, dá para enxertar de novo. Se eu estou ligado, dá para recuperar. Se eu estou ligado, dá para fluir vida. Eu posso ter tido prejuízos e pontinhas irem quebrando, porque vai secando. E eu vou perdendo coisas. Eu vou perdendo oportunidades, eu vou perdendo tempo. Aquele para quem eu não preguei, eu não preguei. A palavra profética que eu não liberei. Sabe, algumas coisas ficaram para trás. Foram pontas que foram quebrando. Mas em algum determinado momento, se a advertência alcança o meu coração, né, e há um religar, e esse é o propósito da religião, né? Você falou da religião, em algum momento torna a religião ela ela submeter a espiritualidade. Você falou alguma coisa assim, né? E você falou, me corrija se eu estiver errado. Eu não sei se é errado, Arthur, mas eu acho que ali a palavra religião ela poderia ser substituída por
por estereótipo, né? Porque a religião não é para ser uma coisa ruim. Não é para ser uma coisa ruim. O propósito da religião é justamente esta religação, né? O significado da palavra religião é esse. Essa palavra vem do latim e ela tem esse significado, religare, isso mesmo. E ela tem esse significado, né? Ela tem esse significado de tornar ligado novamente. Meu, se é para religar é porque já esteve ligado, desligou em algum momento, tem que ligar de novo, né? Olha que testemunho de retorno a uma vida de frutificação que o Senhor traz para nós, né? Assim éramos nós nascemos em pecado, mas sem pecado. Em algum determinado momento a gente vai pecar. A natureza já estava ali, plantada. Em algum momento a gente vai pecar. E aí é necessária essa religação, é necessária essa reconciliação, né? Esta reaproximação. E esta reaproximação é mais uma evidência de que eu estou ligado na videira, estou perdendo pontinha, estou secando, mas o Senhor está olhando para mim e falando, cara, eu não quero te cortar. Eu não quero te cortar. Você precisa reagir. Você precisa reagir. E se eu reajo, o enxerto acontece. Se eu reajo, a vida volta. Se eu reajo, a religação aconteceu. A reconciliação aconteceu. Agora, tudo isso, mais uma vez, é condicionado. Se eu reajo. Amei esse seu apelo final, cara. Se a gente estivesse na igreja agora, era só fazer o apelo. Cara, não desista, né? Por favor, reaja. Eu não quero te cortar. Cara, isso eu não sei você, mas isso me dá um ruim aqui dentro da barriga, sabe? Uau, que conversa, bate-papo gostoso, Paulinho. Obrigado, obrigado mesmo. Fiquei muito feliz de ter esse tempo contigo aqui. E se você gostou também, já deixa o seu joinha aqui e compartilha esse vídeo, porque afinal de contas é assim que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e acaba mostrando isso para mais pessoas. Siga os Paroleiros nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Já assina o nosso canal, ativa a sinetinha. E se você gosta do formato de podcast, os Paroleiros estão nas maiores plataformas da internet. Escolha aquela que for melhor para você. Depois você visita lá o nosso site www.osparoleiros.com.br para você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente tem desde 2020 publicado aqui na internet. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser, com mais uma Hora de Parola Inédita. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.